Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Depois do Enem, a palavra da moda agora é SISU, ou SISU, como queiram. É o Sistema de Seleção Unificada. O presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é responsável pelo SISU, o Joaquim Soares Neto, ele perdeu o cargo depois da recente falha no site do SISU. A reitora da Universidade Federal do Rio, Malvina Tânia, é quem assumiu a presidência do INEP. A crise está instalada em todo o Brasil. Aqui no Ceará, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal. O pedido é para que os candidatos do Enem possam ter acesso ao espelho da folha de resposta das provas. Está sendo pedido também a suspensão das inscrições para o SISU, até que o problema seja resolvido. Aliás, as inscrições já foram prorrogadas até esta quinta-feira, devido à queda do sistema na internet. Esse é um dos temas de hoje do programa Questão de Ordem. Eu estou recebendo aqui, inclusive, um especialista no assunto. Mas ainda sobre o SISU e sobre o Enem, tem um dado a ser destacado. A Universidade Federal do Ceará, a UFC, a nossa UFC, está em destaque. Ela está liderando a lista entre as universidades mais procuradas. E o curso de medicina da universidade é o mais procurado na lista do SISU. O que isso representa? Para debater essas questões, eu estou recebendo hoje aqui, no Questão de Ordem, o professor Ayrton de Oliveira, que é presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Ceará. Eu informo também que a produção do programa Questão de Ordem tentou trazer para o debate personalidades representantes da Universidade Federal do Ceará. O próprio reitor da Universidade Federal foi contactado, mas infelizmente não foi possível a presença nem do reitor, que está viajando, está fora do estado, nem de algum representante da administração superior da Universidade Federal, que está envolvida diretamente nos problemas relacionados ao Enem e agora ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que é onde os estudantes fazem as opções para os cursos superiores que pretendem, cursar de acordo com a nota que tiraram no Enem. É com o professor Ayrton Oliveira, que é o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Ceará, o Questão de Ordem de hoje. E você pode participar desse programa a partir de agora. Você pode, inclusive, usar o telefone da TV Assembleia ou, se preferir, usar o nosso endereço eletrônico para comentar o tema que vamos debater aqui ou para sugerir assuntos e temas para futuros programas. Professor, tudo bem, professor? Então é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato Abreu. Boa noite os telespectadores de Questão de Ordem. E é um prazer estar mais uma vez aqui, debatendo esse tema. Professor, eu estava assistindo uma reportagem, antes aqui do programa começar, e fiquei assim, abismado. Um aluno, diante de um computador, tentando entrar no SISU. Não é? Porque é um sistema que usa como ferramenta principal a internet. Um sistema lento, o aluno passa de 10 a 15 minutos para acessar. Quando acessa, cai a conexão e o aluno não consegue. Aí fica, quer dizer, é um jogo de paciência. O que o senhor pensa dessa situação toda, com a avaliação? Eu queria começar essa entrevista com o senhor, que temos outros temas também a abordar, mas como é que o senhor vê essa... Primeiro foi o Enem, aqueles problemas todos, agora o SISU. Bom, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2010 foi o grande astro, aí da educação. Nunca se falou tanto em educação como o Enem puxando esse assunto. E o Enem também ainda traz a ressaca aqui em 2011 com o SISU, através do SISU, que é esse sistema de seleção unificada, em que os alunos têm sim que acessar, eles têm uma senha, só eles podem acessar, exatamente para olhar suas notas. Mas o sistema falhou e estava permitindo que alguns alunos visualizassem dados de outros alunos. Exatamente, é outro problema. Isso não pode. Outro problema, tivemos diversos problemas em 2010 e perdura alguns problemas, como a lentidão, Primeiro foi a lentidão. É inadmissível isso. E isso tinha um prazo, foi preciso entrar na justiça agora para prorrogar esse prazo, muitos alunos não têm acesso, e somada à lentidão, o sistema sempre caindo, saindo do ar. Então isso é uma preocupação para exatamente o sistema MEC, INEP, aperfeiçoar aquilo que a gente precisa colocar em pauta, o Enem,
porque eu até digo que um grande projeto. A filosofia do Enem, ela é o que o Brasil estava esperando, né? Os alunos de baixa renda, as famílias, né, da classe C, D e E estavam esperando, porque isso, o Enem é um instrumental democrático, né? Ele permite o acesso de alunos de baixa renda, principalmente aqueles alunos do interior, onde não tem a oportunidade de frequentar uma escola de qualidade. Mas ele pode fazer a prova lá no local dele, no né? Ele não precisa, né, se deslocar, por exemplo, para Fortaleza para fazer o vestibular e tal. Exatamente naqueles 1.800 pontos que foram no país. Ele pode, uma cidade próxima, né? Isso. Então, isso permite esse acesso, essa facilidade. Isso é um dado positivo. É, um dado positivo. Mas somado aos dados negativos, que é exatamente aquela questão, exatamente da logística, né? Que ainda é muito complicado, né, chegar nesse país continental, esses malotes, e a questão da segurança foi o que pegou mais. Agora, professor, o senhor acha que esses problemas todos podem levar a uma revisão do Enem? Porque me parece que o Enem veio para substituir o famigerado vestibular, porque havia já uma espécie de um consenso que o vestibular não atendia mais, não é, aos requisitos, quer dizer, a cobrança exagerada de conteúdos, o decoreba, era um esforço inútil de muitos alunos, que depois esses conteúdos que eles sequer vai levar para a sua vida particular, até profissional, não é? Então, depois de muito estudo, que eu me lembro, desde que eu entrei na minha primeira universidade, que se questiona o vestibular. Aí chegou-se finalmente à conclusão de que poderia se superar, aí todo mundo dizia, não, o vestibular é um mal necessário. Quer dizer, não há como, o funil muita gente querendo entrar, são poucas vagas, então tem que ter uma seleção, não dá para todo mundo, então o vestibular o funil, é o mal necessário. Aí surgiu o Enem. O senhor acha que esses problemas que estamos a enfrentar, claro que o governo está tentando resolver, agora já sob o novo governo, o governo Dilma, isso pode levar a que universidades, por exemplo, rompam com o Enem, porque a adesão ainda não é total do sistema universitário brasileiro, né? Muito pelo contrário, me parece que poucas são as particulares que aderiram ao Enem, a grande maioria são de universidades federais, né? Isso é de universidade federal. Não, primeiro, nós temos que deixar bem claro, a proposta lá em 98, quando nasceu o Enem, era um exame de avaliação, né, do ensino médio. Essa é a primeira função do Enem. Agora nós estamos aproveitando o Enem também para o acesso ao ensino superior. Então, quer dizer, o Enem também é uma ferramenta de ponte, né, de ligação entre o ensino médio e o ensino superior. Agora, o Enem, apesar dessa data de 98, mas o Enem e as próprias universidades federais, né, que hoje tem os institutos federais e as universidades, dá um número de 83 no Brasil que aderiram ao Enem. Mas, pelo contrário, hoje as instituições privadas no Brasil, elas aderiram massivamente ao Enem como uma etapa. Né? Tem algumas instituições que... No caso da UFC é total. É única, é única e exclusiva. A adesão é total. E em todos os cursos, o que também merece reflexão sobre isso. E que nós vamos falar mais adiante. Mas o Enem, ele já deveria, né, dentro desse processo e dessa insegurança, essa inquietação do aluno, das famílias, porque isso tem uma repercussão na família, na instituição de ensino, na sociedade, na vida, na sociedade como um todo, porque isso determina, né, um passo enorme, né, na vida desse aluno. E precisa, sim, apressar o passo na qualificação, na melhoria das ferramentas e nos processos. A logística, a segurança também, já é hora do Enem dar uma segurança, né, no próprio aluno. Professor, me parece que, e aí eu queria até o testemunho do senhor, nos Estados Unidos tem um exame semelhante ao Enem há mais de 100 anos. Tem. Que é uma ferramenta que parece que avalia o final dos cursos chamados cursos, os high school, chamados americanos. Há mais de 100 anos tem essa